Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Nós estamos falando sobre diagrama de classes e agora nós vamos falar sobre os atributos ou propriedades das classes, dando sequência ao diagrama que nós estamos montando. O que são os atributos? Lembra que nós falamos lá na primeira aula? Nós temos um quarto. Um quarto tem porta. Então, porta é um atributo do quarto. Uma porta tem fechadura. Então, fechadura é um atributo de porta. Uma fechadura tem chave, tem segredo, que são atributos de porta. Se nós pensarmos, por exemplo, no corpo humano, um corpo humano tem cabeça. Cabeça é um atributo do corpo. Uma cabeça tem olhos. 2. Então, olhos ou olho é um atributo de cabeça. Tem boca, orelhas, nariz, são atributos da cabeça. A cabeça é um atributo do corpo. Vamos entender um pouco sobre isso. Nós temos aqui uma classe que é uma das principais do nosso sistema, que é uma classe chamada eventos. Eu não vou colocar todos os atributos possíveis de todas as classes que estamos aqui, para não estender demais. O objetivo é mais didático, então eu vou colocar alguns daqueles que seriam os principais atributos. Aqui eu estou usando uma ferramenta Case. Se você estiver fazendo o desenho na parede ou estiver fazendo no papel, a linha de raciocínio é a mesma. Um evento ele tem nome, não tem? Então a gente vai colocar um atributo chamado nome. Todo atributo ele tem que ter um tipo. Nós temos tipos primitivos e tipos complexos quando nós falamos de programação orientada a objetos. Lembrando, se você tiver dúvida, eu fico à disposição no grupo de alunos. Mas caso você já entenda de programação orientada a objetos, para você é muito tranquilo. E esses tipos, como a gente pode ver aqui, aqui nós temos tipos que a gente chama de primitivos, que, grosso modo, são tipos nativos de uma linguagem de programação. Nós temos booleano, que é aquele verdadeiro ou falso. Nós temos byte, que é uma única posição, parecido com um char. Nós temos double, que é um número real. Nós temos float, número real também. A gente tem um inteiro, temos um long e temos um short, que são números. Cada um desses números, a gente tem uma diferença. Então, por exemplo, quando a gente fala do int, estamos falando de um número inteiro, que não é real, de 32 bytes. Quando nós falamos de um inteiro longo, ou long, é o inteiro de 64 bytes. Quando nós falamos de um short, é um número inteiro curto, de 16 bytes. Isso aqui, esses tipos que eu tenho aqui, é porque isso está amarrado numa linguagem de programação que a minha ferramenta Case utiliza, que é C#. Mas, posso utilizar outras aqui na ferramenta Case. Se eu falar que o meu modelo está sendo feito para Java, ele vai me trazer os tipos primitivos de Java. Se eu falar que é C#, os tipos primitivos de C#. Se eu falar que é PHP, os tipos primitivos de PHP. A mesma coisa para Delphi, para Python, para todas as outras possibilidades que nós temos. E quando nós falamos de tipos complexos, nós estamos falando que um atributo de uma classe é do tipo de uma outra classe. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui, ok? Legal. E nem todos os tipos que nós precisamos, eles têm na lista. Até conferindo aqui, deixa eu ver qual que é a linguagem que eu estou utilizando para esse diagrama. Na realidade, para esse diagrama não tem nenhuma linguagem setada. Eu vou colocar C# aqui, achei que estava C#, só para nós trazermos os tipos dessa linguagem. Mas a depender daquilo que a gente está falando, isso faz pouca diferença. Se você está fazendo um diagrama para poder passar alguma ideia para os desenvolvedores, ou se você é desenvolvedor e quer trazer uma ideia, não entra muito em paranoia com relação a estou colocando decimal ou estou colocando float. Isso faz pouca diferença. Vamos voltar aqui no nome. No nosso caso, nome é um tipo string. String não vem na lista dos tipos primitivos aqui. Então, eu vou escrever na mão. String. String, caso você não conheça, pode entender como texto. Depois eu vou te falar o porquê desse menos e porquê dele estar vermelhinho. Está vermelhinho porque é atributo. Depois eu vou te falar sobre o porquê desse menos aqui antes do atributo. Ainda na classe evento, a gente pode entender que a gente tem outros atributos. Um atributo, por exemplo, é o horário início.
ele é um datetime, porque é um campo de data e hora. A gente pode colocar como time também, dependendo da linguagem de programação. Então, por favor, abstraia esse detalhe. A gente pode colocar hora fim, que é a hora que o evento termina. Eu vou colocar ele como datetime também. A gente tem a data do evento. Também é um datetime. Ou, a depender da linguagem, é só um date, só uma data. Uma dica legal, caso você queira ser mais rigoroso nos seus diagramas. A classe chama evento. E eu coloquei um atributo chamado data-evento. Eu preciso de colocar data-evento? Não. Se eu colocar só data, já é o suficiente. É uma prática de nomenclatura e que isso ajuda muito a não ter ambiguidades, confusões na hora dos programadores entenderem as coisas. Se eu sei que eu estou falando da classe evento e do campo ou do atributo data na classe evento, eu não preciso colocar data-evento. Só o data já atende. Lembra que nós falamos que um evento ele pode ter atrações? Atrações está aqui do lado, não está? Mas a atração é de um evento e não dela própria. Então, nós precisamos de colocar atrações ou atração, que na realidade a gente não usa plural. Um objeto ou uma estrutura ou uma classe é apenas uma. A depender de como que nós utilizamos, ela se torna plural ou não. E a gente vai entender isso já já. Então, eu preciso de colocar que um evento tem atração, não é isso? Só que um evento tem uma atração apenas ou ele pode ter mais? A maioria dos eventos pode ter mais de uma atração. E a gente tem que fazer o sistema pensando em todos os casos de uso dele, não apenas eventos que têm uma atração. Então, eu vou criar um tipo aqui, ou um atributo do tipo atração. Só que, lembra que nós acabamos de falar sobre tipos complexos e tipos primitivos? Atração é uma outra classe no nosso sistema. Não é um tipo primitivo de uma linguagem de programação. Então, eu tenho que fazer uma amarração com o tipo complexo, que é essa classe, chamada atrações. Nessa ferramenta case, eu venho aqui e seleciono a classe que eu quero associar para o meu tipo complexo. Então, eu vou selecionar a atração. Ok. Mas a gente também acabou de falar que um evento ele pode ter uma ou mais atrações, não é mesmo? Então, eu não posso ter um atributo que tem apenas uma atração. Eu preciso de ter uma lista de atrações como um atributo de tipo complexo nessa classe. Para isso, se eu estiver falando, por exemplo, de C#, que é uma linguagem que eu domino, a gente tem uma forma de fazer que é através de uma interface. Depois, se você quiser saber o que é interface, que é um conceito um pouco mais avançado de orientação a objetos, eu fico à sua disposição no grupo de alunos. Mas a gente tem uma lista de atração. Então, eu vou colocar que no C# a gente usa isso como uma interface de lista, ou um iList. Significa que eu posso ter uma lista de atrações com uma ou mais atrações. Sendo assim, eu vou salvar. Aqui eu tenho um atributo atração, que é um iList de atração, e ele é um tipo complexo. Está vendo que ele está aqui. Aqui nesse diagrama, nessa caixinha de evento, observe que a gente tem o nome do atributo, seguido de 2 pontos, seguido do tipo do atributo. Então, o atributo nome ele é do tipo string, porque ele é um campo texto. O atributo data, data do evento, é um atributo do tipo datetime, ou data e hora. Já o atração é um iList de atração. Mas imagina que você não tem muita familiaridade com programação e quer representar a estrutura, ou não está a fim de entrar no nível de rigor. Você pode trocar esse iList aqui por lista. Você pode escrever aqui lista. Até mesmo coleção, se quiser. Ok? Então, eu tenho uma lista do tipo atração, que é aquele que define o tipo do atributo atração. Lembrando também, se você estiver fazendo um diagrama numa ferramenta case e quiser exportar isso para gerar código-fonte, então você tem que usar os campos, literalmente, com os tipos que a linguagem de programação pede. Se você estiver fazendo em C# e quiser exportar isso para um modelo de código-fonte depois, para que o programador apenas compile,
você precisa de colocar iList. Só uma dica. Eu vou voltar para o iList aqui, mas você fica tranquilo que se você estiver utilizando o diagrama apenas para comunicação, não precisa entrar nesse nível de rigor. Bom, vamos entender que a gente tem apenas esses atributos para evento. Vamos agora colocar os atributos de atração. Imagina que a gente vai ter artista, isso vai ser um campo texto também, um atributo texto. Imagina que a atração, nós teremos também... Eu não sou bom de música, tá? Nem de atrações musicais ou coisas do tipo. Mas nós vamos ter aqui, por exemplo, público-alvo. Público-alvo. É só por exemplo, tá? Isso não tem, imagino eu, que não tem na vida real dos sistemas de ingresso. Público-alvo poderia ser adultos ou crianças. Vamos deixar ele como string. Mas uma boa prática é, se a gente tem uma entidade ou uma classe chamada atração, e aí nós temos um público-alvo, e esse público-alvo também pode estar num contexto de várias opções ou de uma lista, talvez valha a pena a gente não ter isso somente como texto. Nosso curso é de UML, não é um curso de modelagem de dados, nem de programação orientada a objetos, mas a gente ter campos multivalorados, que podem ter vários valores, colocando isso como texto, não há sistema que aguente no dia a dia. Então eu vou fazer uma outra jogada aqui, que eu vou criar uma classe chamada público-alvo, para a gente ter um tipo complexo, público-alvo, onde a gente vai definir esse atributo com esse tipo complexo. Público-alvo. Nessa classe público-alvo, vamos entender que ela tem um identificador. Eu vou explicar o uso do identificador. Esse identificador vai ser um inteiro. E vamos colocar aqui que vai ter descrição. Qual que é a descrição do público-alvo? Então, poderia ser público-alvo 1, adultos. Público-alvo 2, crianças. Público-alvo 3, por exemplo, religiosos. Aí, na classe atração, a gente não tem mais um público-alvo texto. A gente já tem um tipo complexo, porque nós estamos fazendo algo mais estruturado. Então, a gente vai buscar público-alvo. E, como eu estou usando a ideia do C#, eu vou escrever que esse cara é um iList, uma lista de público-alvo. Lembra que eu falei do identificador? Quando nós estamos falando de uma classe, essa classe ela será um objeto em tempo de execução do sistema. Vamos pensar num prédio, por exemplo. Imagina que nós estamos falando de um prédio. E um prédio ele vai ter uma classe chamada apartamento. Imagina que tem 10 apartamentos num prédio. Nós precisamos de ter um identificador para cada apartamento. O apartamento 101, o 102, 103, 104 e por aí vai. Quando nós estamos pensando classes de um sistema, é muito pertinente que nós tenhamos também sempre aquele identificador único da classe que nós estamos tratando. Se você for de programação, de banco de dados, para você isso é super familiar. O que eu estou falando aqui é de um ID, quando nós pensamos numa classe, ou até mesmo na tabela de banco de dados. Esse identificador, ou esse ID, seria uma chave primária, ou uma primary key. Mas em tempo de modelagem de classes, é importante nós já termos essa visão, mesmo que nós estejamos em tempo apenas de esboço para comunicar ideias. Se nós estivermos falando sobre modelo estrutural mesmo, que alguém vai exportar aquilo para ser compilado na ferramenta na ideia de desenvolvimento, ou até mesmo para poder passar isso para um programador implementar na mão, é importante nós considerarmos. Então, para cada uma dessas classes que nós estamos montando, eu terei o identificador para elas. Nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco sobre como relacionar essas classes e como que esses identificadores e esses atributos de tipo complexo fazem sentido. Nós já temos, então, 3 classes do nosso modelo com seus atributos.
Vamos ao atributo ingresso. No ingresso, a gente vai ter também um identificador. E todo ingresso precisa ter um preço, não é mesmo? Esse preço vai representar uma moeda. Aqui eu vou colocar como float. Float representa um número real. Não é o... Nós podemos... Na verdade, eu vou colocar double. Se você programar, você vai pensar assim, puxa, Plínio, você está colocando um valor monetário como float. Float, geralmente, a gente utiliza para medidas que tem muitas casas decimais, muitas casinhas após o ponto. Geralmente para coisas mais científicas ou para coisas mais matemáticas. Quando a gente está representando moeda, geralmente o double é mais recomendado. Então, para você não ficar triste comigo, eu vou colocar double. Mas se você, na sua realidade, quiser colocar decimal e outros, não tem problema. E que mais a gente tem no ingresso? Identificador, preço. E o ingresso, ele tem que ter comprador, não é? Porque o ingresso, ele tem um titular. Quem que é esse titular? Ele só pode servir para uma mesma pessoa, porque foi a pessoa que o comprou. Então, vamos colocar aqui comprador. E comprador, dentro da linha de raciocínio que nós estamos seguindo, ele não é um tipo primitivo de uma linguagem de programação qualquer. Ele é um tipo complexo. É uma outra classe que define o tipo desse cara. Então, a gente vai colocar aqui que esse atributo comprador é do tipo comprador. O que é o corpo desse atributo? É a estrutura da classe comprador. Um detalhe também, eu não estou aqui falando da melhor estrutura de sistema do mundo. Como nós temos vários portais de ingresso, e eu já fiz um, inclusive, nós teríamos uns detalhes a mais. Aqui é mais didático mesmo. Então, vamos entender que o ingresso ele tem identificador, preço e comprador. Só que o ingresso, lembra que nós falamos que a gente vai ter um app mobile, e esse app mobile vai validar o ingresso para a pessoa entrar. A pessoa não pode entrar com o mesmo ingresso duas vezes. Então, vamos criar aqui um atributo que é validado, para falar se o ingresso foi validado ou não, porque se ele foi validado, ele não pode ser usado duas vezes. Isso vai ser um booleano, vai ser um verdadeiro ou falso. Vamos agora à nossa classe usuário. Um usuário, lembra que a gente falou... Plínio, o usuário, ele pode ser um comprador, uma produtora de eventos, ou pode ser o segurança do evento. Legal. Todos eles vão ter que fazer login. Legal. Mas por que a gente tem uma classe usuária? A gente vai ver um pouco mais sobre isso quando nós falarmos sobre herança. Eu não quero fazer spoiler do que significa herança para não perder um pouco do fluxo didático que eu estou adotando para o curso. Mas aqui a gente vai ter coisas comuns para todos os tipos de usuário. Então, imagina que nós vamos ter um identificador, ele pode ser um inteiro, e nós vamos ter login e senha. Todo usuário, seja o segurança, seja o comprador, que é o internauta, ou seja a produtora de eventos parceira, para ela autenticar no nosso sistema, ela tem que passar um usuário e senha. E isso, quaisquer tipos de usuário vão ter que ter. Login eu vou colocar string, vamos supor que seja um texto, eu não vou entrar no mérito, por exemplo, se isso vai ser criptografado ou não. E a gente vai ter senha também, que vai ser uma string. E aí nós temos outras três classes aqui. O que nós podemos ter, por exemplo, no segurança do evento? O segurança do evento, a gente pode ter, vamos ter o identificador. Vamos supor que todos os seguranças, eles são profissionais contratados de empresas terceiras. Então, a gente pode ter aqui empresa, eu vou deixar isso como string e vou colocar uma pegadinha. E a gente vai ter também o nome e o CPF. O nome eu vou colocar como string. E o CPF, eu vou colocar ele como inteiro. Tem gente que usa string, tem gente que usa inteiro. Eu vou colocar como inteiro, supondo que a gente não vai validar ponto e traço. Legal. Agora, olha que interessante. Lembra no público-alvo, nós falamos sobre atração. E em tempo de criação da nossa estrutura, por uma questão de boa prática, nós entendemos que
público-alvo não dá para ser apenas texto, porque senão o sistema não resiste a isso. Nós temos que ter uma lista estruturada e fazer uma associação com ela. Imagina que no nosso sistema a gente vai rodar dezenas de eventos por mês. Cada evento é de um produtor de evento separado. E esse produtor vai contratar os seus seguranças de quaisquer empresas. Então, a gente pode ter aqui uma classe que é com a mesma finalidade do público-alvo. A gente vai ter uma que é empresa segurança evento. E essa classe ela vai ter apenas um identificador e o nome da empresa e o CNPJ. Legal. Mais para frente a gente vai ver como é que a gente associa isso com segurança do evento, ok? Deixa eu ajustar o diagrama para ficar legível. Essa aula vai ficar tá ficando um pouquinho extensa, mas é pertinente, porque eu gosto de entrar no detalhe. Se você quiser vê-la de mais vezes, dá um pause e depois continua, para não ficar cansativo, ok? Mas quem que faz os eventos? Nós falamos daquele que compra o ingresso, não é mesmo? Nós precisamos de ter o produtor do evento. Nós não colocamos ele no nosso diagrama de casos de uso. Não tem problema. A gente está diminuindo o gap semântico. A UML nos dá essa oportunidade. Quando a gente está, não a UML, né? É o processo de pensar, de diagramar, de desenhar. Eu acabei de perceber que eu não previ a figura do produtor do evento, porque é um produtor que está amarrado na nossa estrutura, no nosso escopo do sistema, não foi previsto nos casos de uso, mas lembrei dele agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir uma nova classe que é produtor do evento. E para essa classe, também para não ficar muito complexo aqui o nosso exemplo, eu vou colocar o identificador e vou colocar razão social. Na realidade, eu vou usar empresa também, para ficar igual empresa, segurança e evento, mas o ideal seria razão social. Isso é um string. E vou colocar também o CNPJ. E aí, fica claro que todo evento ele precisa de ter um produtor, não é mesmo? Afinal de contas, eu compro o ingresso para ver o evento que alguém faz. Quem faz o evento é o produtor. Então, a gente tem que vir aqui na nossa classe evento e colocar um novo atributo, que é produtor. Esse atributo é um tipo primitivo? Não, é um tipo complexo. E um evento pode ter um ou mais produtores. Para a gente saber, a gente coloca uma lista ou não. Eu vou partir do pressuposto aqui, para simplificar, que somente um produtor. Não vai ter mais de um produtor para o mesmo evento. Então, eu coloquei mais um atributo aqui na classe evento, que é o produtor. Qual que é o tipo desse atributo? Uma classe produtor. Mas um produtor precisa de fazer cadastro no sistema dos seus eventos, não é mesmo? Então, para mim fica claro, só lembrando, tá? Aqui eu vou mudar o nome dessa entidade, produtora eventos, que eu vou colocar de produtora eventos externo. Para a gente saber que nós não estamos falando do produtor do evento, e sim daquele que faz a carga, compra em lote dos ingressos. Vamos trazer para cá. E aí, um produtor tem um perfil de usuário diferente de segurança, diferente do comprador e diferente do segurança segurança do evento, né? E do comprador. Então, a gente precisa de ter um usuário com um perfil novo, que é uma especialização de usuário, que é o produtor. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer diferente. Vou deletar essa classe. Não preciso não, perdão. Eu vou trazer esse produtor para cá. Depois a gente vai entender como que ele entra no contexto. E o comprador? Vamos supor que o comprador, vamos colocar simples também, para não complexar muito. O comprador vai ter um identificador,
vai ter um CPF. Vamos supor que o nosso desenho, a nossa solução é restrita apenas ao usuário, pessoa física, tá? E vai ter um nome, para facilitar. Não vamos colocar outros atributos, não. Legal, nosso diagrama, olha só, ele está mudando bastante, né? Nós agora temos várias classes, diferente daquilo que a gente terminou na aula inicial. Vamos fazer rapidinho aqui o produtor eventos externo. Vamos entender também, para simplificar, que produtora eventos externo, ele vai ter um identificador, conforme o padrão que a gente está seguindo. Ele vai ter um CNPJ e vai ter empresa, que é o nome da empresa. O ideal é que fosse razão social, mas como eu comecei a colocar empresa, eu vou deixar assim para todos. Beleza. Ele também vai ser um usuário. Legal? Porque ele vai ter login e senha, vai fazer acesso ao sistema e tudo mais. E aí agora a gente tem pagamento. Legal. O que um pagamento tem? Quais são os atributos de um pagamento? Ele tem identificador, certo? E, além disso, o pagamento tem o valor, não é mesmo? Que é o preço do ingresso. Vamos colocar ele como um double. Mas nós temos aqui 3 outros tipos de pagamento. Vou dar um zoom aqui nessa parte. Nós temos pagamento BET, pagamento cartão de débito e pagamento cartão de crédito. Para pagamento BET, lembra que a gente falou lá no diagrama de casos de uso? Ah, pintou uma necessidade, nós temos uma produtora de eventos, que agora eu acabei de falar nessa aula, que não é a produtora de eventos que faz o cadastro do evento lá e expõe seus ingressos para vender, é uma produtora de eventos, a externa, né, que ela faz a compra de vários ingressos em lote para dar de cortesia para seus clientes. O que nós teríamos de coisas diferentes para esse tipo de pagamento? Vamos colocar aqui o identificador. E vamos supor que nós temos para esse contexto, vamos supor que ele só vai comprar em lote. Quando a gente fala lote, é uma grande quantidade ao mesmo tempo. A gente vai colocar aqui quantidade lote, que é um inteiro também. Vamos deixar só esses dois para não complexar. Pagamento cartão débito. Um pagamento de um ingresso pode ser via cartão de débito ou crédito. Não é assim que a gente está pensando? Vamos ver quais atributos nós podemos ter aqui para cartão de débito. Teremos o identificador. E vamos entender que para cartão de débito nós precisamos de bandeira. Afinal de contas, os cartões de débito hoje têm bandeira também, né? Mastercard, Visa. E essa bandeira a gente vai colocar como uma string, uma pegadinha também. E vamos supor que nós tenhamos banco, porque os bancos... Não, eu vou tirar banco, senão vai complexar. Vamos deixar só bandeira, legal? E um pagamento de débito, ele só vai acontecer de uma vez, à vista. Então, a gente não vai entrar no mérito de parcelas. Já para cartão de crédito, a realidade é um pouco diferente. A gente vai ter o identificador, seguindo o padrão que a gente está mantendo. E o cartão de crédito, ele tem que ter a bandeira também, não é? Visa, Mastercard e tantos outros. A bandeira, a gente está utilizando um campo texto, que é a string. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, quando a gente faz um pagamento em cartão de crédito, nós podemos ter parcelas, não é mesmo? Então, para simplificar, não vou entrar no detalhe de outros atributos que nós teríamos, eu vou colocar parcela, ou quantidade de parcela. Não vamos entrar no mérito de detalhes de parcela. Isso é um inteiro, vamos supor que vai variar de 1 a 12. Para que a gente possa avançar para as próximas aulas e não ficar muito cansativo, só mais um toque aqui. Nós temos o pagamento via cartão de débito e o pagamento via cartão de crédito, e ambos têm bandeira. Justifica nós termos um mesmo atributo duplicado em 2 classes? Não justifica em hipótese alguma. Por boa prática de coesão e de acoplamento, lembrando, todo sistema tem que ter uma alta coesão. O que é alta coesão? Numa mesma classe, no contexto de classe, tá? A classe tem que fazer tudo o que precisa,
Tudo que precisa estar nela e somente nela. Então, se a gente precisa de fazer dentro do sistema referência a pagamento de cartão de crédito, aí o que eu poderia ter, se a gente fosse fazer uma modelagem mais rigorosa, é separar essa classe para ter uma classe cartão de crédito, outra pagamento cartão de crédito, outra pagamento. Mas para não ferir muito a didática do curso, eu estou abstraindo isso. Mas a gente nunca deve ter o mesmo atributo em dois lugares diferentes. Por exemplo, imagina que no seu sistema você tem uma classe vendedor. E vendedor tem nome. Você só pode ter o nome de vendedor referenciado dentro da classe vendedor. Se você tem uma classe chamada nota fiscal, e lá na sua nota fiscal você repete a informação de nome de vendedor, você tem dois lugares no sistema para dar manutenção da mesma coisa. Quando aparecer um bug, você tem dois lugares para procurar e corrigir. Quando aparecer uma necessidade de refatorar ou implementar uma melhoria, você tem dois lugares para poder fazer a sua melhoria. Quando aparecer uma necessidade de teste automatizado, você tem dois contextos para tratar nome de vendedor para automatizar. Então, isso é uma triste realidade. A maioria dos sistemas que a gente tem em todas as empresas, inclusive as empresas gigantes, não estou falando só das pequenas, e a gente deve evitar sempre. Então, aqui para fechar a nossa aula, eu vou colocar uma outra classe chamada bandeira. Bandeira cartão. Por que eu vou colocar uma única classe para atender cartão de crédito ou débito? Porque no nosso mercado nós não temos um monte de bandeiras diferentes para crédito ou para débito. Geralmente, a bandeira que a gente tem para um cartão de débito é a mesma que a gente tem para cartão de crédito, podendo ser um pouquinho para mais ou para menos. Mas, por exemplo, Mastercard e Visa, que são American Express, não se aplica, aí é mais crédito. Mas Mastercard e Visa a gente tem também para débito, ok? Então, eu vou colocar bandeira cartão, é o nome da classe, e como atributo eu vou colocar o identificador, para manter o padrão que a gente tem seguido, como inteiro, porque é um campo numérico. Não vou entrar também se é pequeno, longo ou médio, tá? Me refiro o tipo, se é short, se é long ou se é um int. Vamos colocar que todo o campo que nós temos aqui inteiro, ele é um int de 32 bytes. E nós temos também uma descrição. Vamos colocar apenas uma descrição, que é uma string porque é um texto. Feito isso, a gente precisa de fazer um pequeno ajuste aqui, que é mudar o tipo do atributo bandeira nas classes pagamento cartão débito e pagamento cartão crédito. Então, eu vou pegar a bandeira, que antes estava string, e vou trocar, vou passar para um tipo complexo. Qual que é o tipo complexo? Bandeira cartão. Viu como é que ficou? Vou fazer a mesma coisa para pagamento cartão crédito. Vou tirar o string e vou colocar bandeira. Olha como que o nosso diagrama está crescendo. É claro, isso aqui é um curso, então eu preciso de dar um panorama um pouco maior. Mas no seu dia a dia, se você estiver representando apenas a parte de cartão, vamos supor que você está falando de um sistema como esse, não precisa de ter todas as classes no seu desenho. Tenha só aquelas que fazem sentido para o que você está tratando. Mas uma ressalva também, porque às vezes a gente fica um pouco receioso de não dar a melhor solução em termos de separação de responsabilidades, mas é um curso, então aqui no pagamento eu teria que explodir na boa prática, passar a ter uma classe cartão débito e ter outra cartão crédito, igual eu falei anteriormente. Mas para simplificar eu vou deixar assim. Falamos muito sobre atributos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do Facebook e na próxima aula nós vamos falar sobre as operações das classes ou os métodos das classes. Muito obrigado, um grande abraço.